Quem não assistiu, depois vai assistir aqui. Vou começar falando um pouquinho do Bitcoin. Bitcoin, a gente está numa bandeira de baixa para mim. Acredito eu que a gente fez um topo descendente no mensal e vem buscar um fundo agora, tá? Isso aqui me parece muito um oco, mas o que que acontece? A gente precisa ter a gente precisa pensar fora daquela caixa que a gente vive ali de toda análise técnica, pensar um pouquinho fora disso para a gente estar com o pensamento sempre à frente dos demais. Então, o que que eu penso hoje no Bitcoin, tá? Tipo, quando o Bitcoin fez aquele pivô de alta no semanal, eu falei para todo mundo tomar cuidado, é porque tinha algumas confluências, tinha um padrão que eu vi lá no semanal que era interessante e que me falava uma visão geral do mercado. Aqui a gente está no, no Bitcoin, aqui no Perpétuo, eles precisam estar alinhados, tá? Eles precisam estar alinhados, assim, principalmente em questão de volume, tudo. Não que eles precisem estar iguais, mas tipo no mesmo formato. Aqui, por exemplo, o volume ele é decrescente, então mostra o quê? E a maior probabilidade aqui é vir buscar um fundo, outro. Mas o que eu penso, tá? Vou botar esse normal aqui. Esse normal, eu acredito que ele está com um volume um pouco melhor aqui, ó, porque quando a gente chegou naqueles preços lá entre 35, 36, 37, 32, 33, 34, aquele ali, para quem está esperando, para quem está esperando, não, para quem quer o Bitcoin a longo prazo, aqueles preços ali são interessantíssimos. Então, isso é um ponto chave para a gente pensar. Bom, aqueles preços são interessantíssimos. Porém, o Bitcoin aqui, ó, ele está num volume decrescente aqui para mim, então eu preciso levar em consideração todas as possibilidades. Como as minhas confluências, elas batem para uma queda desde os 48, lá quando eu postei, até fiz um pivô de alta no semanal, eu postei sobre essa possível correção, foi baseado em um pouco de tudo isso e também nessa movimentação aqui. O que eu imagino, tá? Eu vi várias altcoins, isso de uma maneira geral. Como que isso vai acontecer, mas que a maior probabilidade para mim é que isso aconteça, e acontecendo a gente já tem todas as estratégias traçadas para isso. Enquanto todo mundo pensou que o Bitcoin ia para... Quando todo mundo pensou que o... Desativar o microfone. Isso, quem puder desativar o microfone, deixa eu desativar aqui. Por enquanto. E depois, se alguém quiser, a gente Fábio, se puder desativar o... Eu não estou conseguindo desativar aqui, não sei porquê. Só preciso que o Fábio desative o dele ali. Tá? Se eu consigo... Tá. Princípio todos... Ok. Então, assim, vamos focar isso. Depois a gente abre aqui, a gente vai ter uma conversa com todo mundo. O que eu penso em relação a isso, tá? Eu coloco no chat aqui que quer falar. Depois que a gente ter essa conversa, a gente vai começar a abrir aqui, a gente começa a ter um debate sobre algumas coisas que sejam interessantes aqui e que a gente consiga ver. Então, o que eu estou vendo nesse momento, tá? Então, a partir de movimento de algumas altcoins, padrões bem parecidos, várias altcoins, na verdade, porque geralmente as altcoins, quando elas têm um movimento muito semelhante, o Bitcoin tem uma grande chance de fazer aquele movimento semelhante ali também. E o contrário também ele é verdadeiro. Aí o que eu vejo, tá? Tem essa bandeira de baixa, a gente não tinha rompido aquela bandeira de baixa ainda, ali bateu uma confluência interessante em um padrão, lugar que tem um padrão muito usado nas criptos. Então, principalmente da galera de fora. E
Eu consegui, tipo, ele bateu certinho, bateu FIBO, ele batendo tudo muito perfeitamente, assim. Então, pelo fato de ter feito um pivô de alta com um diário até no sobrecompra, o que eu comecei a pensar naquele momento? Cara, quem tem o capital para entrar nesse momento não vai querer entrar com um ativo em sobrecompra no diário, porque o start de compra deles é justamente o contrário, é um ativo, pelo menos um, um diário em sobrecompra, em 4 horas em sobrecompra, para pegar um fundo de um tempo gráfico maior. Então, o que aconteceu em várias altcoins? Elas vêm, elas pedem um fundo, entram em tendência de baixa no mensal, e quando todo mundo acha que acabou, mas acabou, vai ao chão, ela começa a ter um repique bem forte. E eu acredito nesse movimento a longo prazo, tá? Eu acredito nesse movimento a longo prazo, baseado nas confluências do que eu já mostrei várias vezes, vou até mostrar de novo para vocês aqui. Eu acredito que a gente possa fazer isso, a gente está preparado, porque quando todo mundo achar, rolar aquele pânico, todo mundo achar que vai para o chão, que vai desabar, aí que ele vai para uma tendência de alta interessante. Tá? Então, eu acredito que a longo prazo isso pode acontecer. Por quê? Porque as altcoins mostraram que esse foi um caminho delas. Geralmente, quando todo mundo pensa que vai para o mesmo lado, a gente precisa ficar de olho, né? Porque o mercado, ele paga a minoria. Então, se a gente for sempre atrás da maioria, se a gente tentar pensar igual a todo mundo, vai ser difícil a gente conseguir ganhar dinheiro nesse mercado. Não que a gente precise pensar o contrário de todo mundo, a gente precisa ter embasamento para aquilo ali. E eu acredito que a gente tem um embasamento muito interessante, até por isso, eu não tinha visto ninguém ainda postar quando estava em 48 lá que o Bitcoin ia fazer correção, não vi ninguém. E achei estranho, porque, tipo, para mim, muita coisa estava muito clara sobre essa correção aí. E até me perguntar, mas aí se perdeu os 33 em tendência de baixa. Exatamente isso. É quando todo mundo achar que vai ao chão, aqui vai ser uma zona muito forte de compra, principalmente quem quer comprar a longo prazo. Instituições, eles estão se preparando para, se caso chegar aqui, eles aportar valores interessantíssimos e, e comprar o Bitcoin aqui nesse valor, que vai ser um valor interessante. Para mim, vai ser, eu acredito que seja uma das últimas vezes, pelo menos nesse ano, que o Bitcoin vai bater esses valores aqui. Tá? E depois, sim, acredito que ele vai estar com um caminho livre para ir para uma boa tendência de alta. A gente tem tirando semanal aqui, acho que até fica mais claro, tá? A gente tem um suporte muito interessante aqui, nessa casa dos 28, 29 mil dólares. Ele, cada vez que ele bate aqui, ele dá um repique forte, cada vez maior. Então, acredito que se ele bater aqui, ele vai dar um repique ainda maior que no último. Ele bateu aqui, deu um repique forte. Ele bateu aqui, deu um repique maior. Eu acredito que a hora que ele bater aqui, ele vai dar um repique maior ainda. Então, alguns dias atrás, assim, algumas semanas atrás, me perguntaram se eu acreditava que o Bitcoin chegaria a 30 mil dólares primeiro, quando já estava em 40 e alguma coisa, subindo, a 30 mil dólares primeiro ou a 100. E eu ainda respondi, eu não faço a menor ideia, não tem como saber. Mas eu acredito que tem chance, dentro daquilo que eu estava estudando, que tinha chance de atingir até os dois esse ano ainda. Então, vamos lá. Aqui o padrão do Bitcoin é esse aqui, ó. Um Gartner, bearish, tá? Qual é a movimentação que esse padrão faz? Ele faz essa movimentação aqui. Aqui. Geralmente, essa é a movimentação que ele faz, tá? Ele está batendo as confluências muito interessantes, principalmente em FIBO, em porcentagem. Então, esse é um movimento interessante que pode acontecer, tá? Além disso, no diário, no semanal, a gente vê que falta um pouco mais de 2 dias e a gente já está aqui perto do volume anterior. Eu acredito que a gente vai fechar esse volume de vendas até um pouco maior do que o anterior. Então, já começa a bater essas confluências. O diário a gente tem esse canal de alta no diário aqui. Antes a gente tinha em 4 horas também
Em triângulo descendente, a gente tem esse canal de alta no diário, uma bandeira de baixa se confirmando, principalmente no 12 horas e no 4 horas ali. Ela já está se confirmando. Ela já rompeu para baixo, confirmando essa bandeira de baixa. E aqui também mostra um certo cansaço, tá, da força compradora, porque bota muito volume e não consegue empurrar o preço. E com menos volume, a força vendedora já começa a empurrar mais para baixo. Então, a força compradora está começando a pensar que assim, ó, isso pode nos levar, para mim, num primeiro momento, a essa região aqui, tá? A região pode ser 37 mil dólares, 38 mil dólares, 39 mil dólares. Depende muito de como a gente vai chegar ali, que é essa região aqui. Só ajustar. Já voltar. Os 39 mil dólares, eu tinha falado. Até achei estranho que estava batendo 37 ali. Tá? Essa região aqui, ó. 39 mil, 40 mil dólares, 39 mil dólares, 39.500. É uma região que tem um suporte aqui bem interessante também. Quando ele rompeu lá embaixo aqui, ó. Quando ele rompeu, ele desceu bastante, tá? Então, eu acredito que aqui a gente vai estar com os tempos gráficos menores de 4 horas para baixo bem estressado, já precisando dar uma refrescada. E acredito que aqui, ó, vai ser um momento interessante. Quando o Bitcoin bater nessa região, vai ser um momento interessante de entrar em altcoins. Algumas altcoins mais fracas, acredito eu, farão, a maioria farão um topo descendente no semanal, e algumas mais fortes vão fazer um topo ascendente, né? Vão continuar na tendência de alta. Mas, aí a gente vai precisar ver até onde vai esse repique aqui do diário, para depois, em algum momento, a gente vai precisar romper esse canal aqui de baixa. Quando ele romper esse canal de baixa, aí a gente vai entrar numa zona aqui, onde vão começar a aparecer os compradores. Até agora, a gente está vendo aqui que, ó, foi subindo, aqui, ó. Foi subindo, opa, foi subindo, e o volume foi caindo. Foi subindo, e o volume foi caindo. E agora está começando a pegar volume de venda, está caindo e o volume de venda está crescendo. Então, isso mostra que provavelmente a gente vai continuar a seguir essa queda aí. E, a partir do momento que a gente romper para baixo aqui, começa aquela região de compra ali, que, para mim, é uma região super interessante de compra, e que, segurando aqui nesse suporte, a gente vai ter uma alta bem interessante, tá? Aí a gente vai ter a gente vai surfar um movimento interessante. Porque assim, gente, quando o Bitcoin ele resolve subir, ele não sobe nessa lenga-lenga vai não vai. Quando ele resolve subir, ele sobe de verdade. Então, a gente precisa perder todos esses padrões baixistas aqui. E quando todo mundo chegar aqui, todo mundo vai achar, foi um outro mensal, tendência de baixa, aí o mercado inteiro achando que vai ao chão e daí ele começa a subir. Para mim, a visão que eu estou tendo do ativo nesse momento é essa. Tá? Para a gente ter uma visão assim, aí a gente já está confirmando essas, como eu falei antes, essas bandeiras de baixa aqui. Ali a força compradora até tentou aqui, ó, aquele suporte de 42.500 segurar, colocou volume, mas não conseguiu empurrar o preço. E daí já veio a força vendedora de novo, empurrando para baixo. A gente acabou de fazer um pivô de baixa, ó. A gente fez um pivô de baixa isso que eu vi. Acho que quando eu passei, eu acho que esse cara mora aí. Mas a bandeira de baixa ele já fez cheio de coisa calçada ali, né? Ali também. E seguiu caindo. Então, acredito que ajustar essa aqui. Eu acredito que a gente vai até aqui para formar um outro topo descendente, um pouco melhor que esse, né? Que esse topo foi muito próximo do anterior. Formar um topo descendente em alguma região aqui para depois vir e cair aqui e aí a gente perder os padrões baixistas todos e o caminho ficar livre. Isso tecnicamente falando, tá? Eu acredito que se a gente pensasse um pouco fora da caixinha, um pouco fora de tudo aquilo que todo mundo estava pensando, a gente consegue ser bem lucrativo. Eu acredito que agora
algumas pessoas começaram a considerar essa correção, mas até 46, 47, 48 mil dólares, ninguém nem imaginava que isso pudesse acontecer e todo mundo estava esperando uma grande tendência de alta. Eu também queria uma grande tendência de alta, mas eu preciso ser frio e ser técnico nesse momento aí. Alguém tem alguma coisa a perguntar sobre o Bitcoin, sobre essas movimentações aí que está rolando? A gente Oi, Maninho, tudo bem? Vamos ver se alguém tem algo a Maninho, perguntar. você está me ouvindo aí? Altair, agora que eu falei um pouco sobre o Bitcoin, quer te apresentar para a galera, quer conversar um pouquinho também? Você está me ouvindo ou não? Só para ter certeza. Estão escutando aí, gente? Só manda um sim aí se estão escutando, se está tudo certo. Sim. Boa, boa. Eu respondo, não sei se estão escutando isso. Eu acho que eu não estou escutando vocês. Deixa eu só tentar ver aqui. Deixa isso aqui. Eu realmente não estou ouvindo. Deixa eu tentar ver aqui. Por que eu não estou ouvindo vocês? Eu acho que estou conseguindo falar. Consegue me escutar? Não tem como. Agora sim. Agora sim. Uma pessoa chamando. Quem está chamando? Bom, posso eu falar, então? Vocês estão me ouvindo? Não, estou ouvindo. Pode falar. Como é que, quem está falando? Tá, quem está falando é o Samuel Moura. Boa, Samuel. Vamos lá. Maninho, eu estou olhando as análises todas que você está fazendo e estou aprendendo um monte com isso. A minha dúvida é um pouco assim, chegando nesse lugar dos 40, que ele deve chegar em breve, eu queria saber de você assim, quais moedas que você acha que podem ter um repique e o porquê. Porque você postou duas moedas lá e eu fiquei com algumas dúvidas, porque elas podem fazer o pivô de baixa no semanal, inclusive no mensal, e eu fiquei pensando, bom, que sentido, em que momento, até que momento entrar nessas moedas, né, com indicador desse tipo. Então, é um pouco essa dúvida, assim, e é uma questão bem aberta, assim, também para você falar o que você acha. Samuel, quais ativos que eram? Para eu me lembrar. Era você postou Atom, né, e tinha alguma mais. Deixa eu ver qual que era aqui. Putz, o problema... Mana. Era Mana. E Mana. Sim, ó. Maninho, desculpa, cara. Eu vou ter que... tem uma reunião que tá pintando agora. Me buzinaram aqui, mas se você puder falar, depois eu escuto o vídeo depois gravado, tá? Obrigado, viu? Beleza, pode deixar também. Eu vou responder aqui, ó. Atom, vamos em Atom. Valeu. Obrigado. Atom, deixa eu abrir Atom. É que a Atom, ela tá Agora começou a trancar tudo. Não sei o que aconteceu aqui. Atom, ó, gente. No semanal, Atom, ela está segurando muito bem nessa LTA ali, ó. E aqui também. Ela está num triângulo ascendente, tá? Então, quando eu fiz a análise, foi imaginando isso. Foi imaginando que ela segurasse nesse fundo, nessa LTA aqui, para seguir a movimentação desse triângulo ascendente e tivesse essa alta aqui. Mas assim, ó, o que a gente precisa até calcular? A gente precisa, assim, ó, está num momento de mercado bem complicado, bem estranho, onde ainda muitos mercados estão imaginando uma alta, só que ela está fazendo uma correção. Em vários momentos ali, o Bitcoin ele fica indeciso e começa a lateralização dele. Muitas vezes para esfriar tempos gráficos, muitas vezes uma indecisão do mercado, de algumas coisas que acontecem. Então, a partir desse momento que ele está indeciso, que ele está numa correção, e que para mim a maior probabilidade de acontecer aquilo ali, a gente precisa ficar o menos exposto possível dentro de cada ativo. Então, o que eu comentei lá? Gente, a partir do momento que começar a fazer lucro, vamos sair. Começar a fazer lucro, vamos sair. Para a gente carregar agora a longo prazo, para mim, o ideal é que a gente tem $40 ali. Mana também, ela está num padrão interessante, no semanal tem um padrão de equilíbrio.
Eu acredito que ela não vai perder, porque os repiques dela são muito fortes. Então, a gente precisa estar sujeito a essa volatilidade. Acredito que não vai perder de cara, assim. Ela tá ali. O mais próximo que ela bater aqui, ela vai ter uns repiques mais fortes, até que vai chegar um momento que se ela não for tão forte a ponto de figurar em posição até esse 40, 39 mil dólares, ela vai romper para baixo também, já vai fazer um pivô de baixo. Então, assim, ó, é mais pelos repiques que elas têm e a chance que elas têm de segurar. Só que, como o Bitcoin ultimamente está ganhando dominância, agora quer perder um pouco ali, mas ele está ganhando muita dominância, as altcoins elas estão ficando cada vez mais fracas, tá? Em algum momento isso vai mudar, em algum momento isso vai, vai fazer com que as altcoins segurem um pouco mais, mas nesse momento eu aconselho a vocês, enquanto a gente não bater lá 39, 40 mil dólares, quando chegar ali, todo mundo vai achar que vai romper para baixo já aquele canal ali, mas eu acredito que a grande chance é de segurar no canal ali por mais um tempo para pelo menos esfriar os tempos gráficos, tá? E ali vai ser um momento interessante de entrar em algumas altcoins para surfar o movimento aí 1, 2, 3 dias. Porque, assim, para mim, quando romper o canal de baixa do Bitcoin, aquele canal diário do Bitcoin, aí a gente vai conseguir segurar moedas a fazer. Isso é scalps e day trade. Tá dando Tirar esse volume, esse barulho de quem tá vazando aqui. Tá? Eu acredito que tenha explicado aí para ele, vai ver depois. E... Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Tem que entrar e fazer E aí, Marinho, tudo bem? Pode falar? Posso? Quem? Altair. Ô, Taylor, te apresenta para a turma aí, Altair. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Altair. Eu tô aí dando um suporte aí pro Maninho, tentando ajudar aí também o conhecimento que eu tenho aí do mercado. Também tenho um pouco tempo de experiência também aí, tenho acho que uns 8 meses aí. Sempre aprendendo com o Maninho também aí, cada vez mais, e hoje eu me dedico hoje, isso daí praticamente 24 horas por dia de trabalho, hein? Sempre na frente da tela. E que nem o Maninho falou ali, observação ali sobre ficar no ativo. Isso, cara, isso tá dando, que nem o Maninho falou, viu o lucro, já faz o teu lucro ali, bota o stop 0 a 0, se continuar a tendência um pouco mais, maravilha, porque realmente e tá dando muito pavio, assim, tipo, de violonada, assim, horrível, né? E o cara tá lucrando, o cara, vou surfar mais um pouquinho, e o cara vira as costas do negócio e ainda pega o stop da gente ainda. Volta, tudo de volta. O mercado. Isso que eu vejo que tá acontecendo muito. A gente acaba deixando dinheiro na mesa, tipo assim, vou lucrar mais, não, cara. Viu o lucro ali, já... O que a gente precisa entender nesse momento de mercado que o Altair está falando aí também? Cara, é exatamente esses momentos de lateralização, assim, ó. Se a gente for ver no grupo lá, no dia 1º de abril, quando ele fez aquela correção, chegou, acho que próximo, chegou a 44.200, e ele já deu um pavio, quase uma correção em V. Eu vi que era um movimento muito corriqueiro, assim, de triângulos, de padrão de equilíbrio, e ainda postei lá o possível padrão de equilíbrio, triângulo descendente em 4 horas do Bitcoin. E foi o que aconteceu, ficou 2, 3, 4, 5 dias ali. Enquanto está em padrão de equilíbrio, gente, ele tenta buscar liquidez para todos os lados, para depois seguir uma tendência ou caminho. Então, a gente precisa ter cuidado. Tipo, nesses momentos, a gente precisa ter cuidado. Fez um lucro, que nem o Altair disse, assim, o primeiro stop ele é sempre o mais complicado, porque ele é o que mais dá medo, porque é onde a gente tem a maior chance de pegar. A partir do momento da situação, a gente tem 2 caminhos, ou atualizar o stop, atualiza o stop, se quem fez uma boa entrada conseguir colocar o stop já no 0 a 0, tem que surfar um movimento mais seguro. Se for estopado, não perdeu nada, e... Deixa eu só ver se não... Tomando uma outra senha, tá? Se caso eu acabar aqui a reunião, me avise. E até a questão da alavancagem também, eu tô cuidando bastante. Eu estava acostumado a alavancar 10, eu tô alavancando no máximo a 5. Esse momento de mercado, Para não ficar exposto muito.
E ele não está permitindo tanta alavancagem assim justamente para isso. Ele precisa de liquidez, e essa liquidez ele está buscando nessa movimentação de triângulos, padrões de equilíbrio para vir estopando em cima, em baixa, geral. E, é um momento difícil de operar, um momento mais complicado, mas se a gente conseguir ser um pouco conservador em relação a isso e ter uma margem de segurança, a gente consegue surfar alguns movimentos mesmo dentro desses padrões aí, e consegue ser lucrativo dentro do mercado, tá? Eu acredito que é isso que a gente precisa hoje, a gente gerenciar bem a, bem a nossa banca, que nem eu comentei ali, eu até vou mandar por escrito depois, o que eu acredito, principalmente nesse momento de mercado que a gente precisa. A gente precisa dividir a nossa carteira em três partes. A primeira delas, 50% a gente deixa para um possível swing, não mexe nisso, nesse momento a gente não tem nenhum swing, então deixa lá. 30% um valor de segurança que só opera dentro do spot, para ter esse valor de segurança se caso alguma coisa acontecer, se alguns stops acontecerem lá, você tem um valor de segurança ali que sempre vai ser mantido. E os outros 20% é para scalp para esses momentos que a gente está operando aqui. Eu sempre coloco lá de 5% a 15%. Por quê? Porque, geralmente, se a gente entrar com 5%, com 10%, a gente entra no ativo e ainda tem um capital sobrando para entrar em uma outra possibilidade. Nosso mercado ele é muito dinâmico. Vira e mexe, aparecem possibilidades que na hora não tem, mas daqui a pouco já aparece. E a gente precisa ter esse capital sobrando e não mexer no restante, ter esse capital sobrando para esse tipo de operações. Eu acho que isso é fundamental, a gente gerenciar dessa forma para não ter nenhum tipo de ganância e não querer ganhar tudo numa operação e nem perder muito numa operação e acabar ficando com a cabeça abalada. A gente precisa pensar mais a longo prazo, assim, tipo, fazer um balanço depois, no final do mês, o que aconteceu. Nesse mês eu lucrei X ou perdi X, mas não numa operação ganhar tudo e arriscar perder muita coisa numa operação só. Então, eu acredito que é isso. Tipo, o primeiro stop ele é sempre o mais complicado, o que mais vai dar medo, que é o que mais tem chance de pegar. A partir de uma movimentação de baixa, realiza um pouco para pagar o stop, eu coloco o stop no 0 a 0, cada um vai fazer de uma forma que acha mais viável, e assim a gente vai, em cada operação, ganhando um pouquinho, lá no fim do mês a gente vai ver que esse pouquinho vira um montante, e a gente consegue também ter um controle maior disso, e daí vai melhorando tudo, vai melhorando gerenciamento, vai melhorando cabeça, vai melhorando confiança para fazer os trades, e conforme for ganhando, lucrando, vai repartindo esse valor que está ganhando dessa mesma forma aí que está sendo repartido ali, que eu acredito que todo mundo vai ter uma vida longa e lucrativa aí dentro desse mercado, que a gente acredita e sabe que ele tem muito para dar, mas também ele é bem perigoso e a gente precisa ter isso na cabeça, né? Muito total, acho que o cara tem que ficar com os pés no chão mesmo, porque cuidar é muito volátil, como se diz, né? E isso aí mesmo, eu tento botar também alguma coisa em modo esporte ali, pelo menos para não ficar muito exposto ali em alavancagem, no futuro ali, que dá um pouco de medo mesmo de perder muita grana, né? Assim, por que que eu acredito nessa divisão aí dentro da carteira? Porque, se tu entra numa operação com 10% da tua banca, o stop dá, sei lá, vamos lá, que dê 2%, está alavancado em 5, é 10%. 10% de 10% da tua banca, está perdendo 1% da tua banca. Está dentro do teu gerenciamento. 1% dentro da tua banca não vai te influenciar em nada. E geralmente, quando a gente entra em operações, o risco por aí é perder 2%, se a alavancagem em 5 perde 10% daquele montante, mas tem uma chance de ganhar 30%, 40%, 50%. Geralmente, as operações que eu boto ali é no mínimo 4-1, 3-1, 5-1, geralmente são bem mais do que isso, mas são operações que quando é em sinais ali, eu procuro colocar operações que sejam um pouco menos arriscada, eu ia dizer um pouco mais segura, mas segura dentro desse mercado não tem, todo o mercado ele é risco, a gente precisa entender isso, né? Então, eu acredito que é por aí, gente, é por aí. Tem mais alguém que quer entrar aí no chat, conversar, saber alguma coisa sobre algum ativo, está em alguma operação, quer saber algo, tomou um stop e quer entender o porquê? E a galera não quer falar um pouco aí. Tá, então vamos conversar um pouquinho, vamos conversar ali sobre
sobre esses ativos que a gente tá. O Bitcoin começando a dar um repiquezinho para dar uma. Ele perdeu o fundo ali e já voltou para dentro da... É que assim, ó, é uma movimentação que está acontecendo. Luna, já vejo Luna. Isso é uma movimentação que está acontecendo, tá? Meu, tá rotineiro já há alguns meses e a gente precisa começar a se moldar essa nova forma do mercado de ser. Antes, quando a gente colocava um stop no fundo, ele geralmente não pegava porque ali rolava um bottom fishing bem interessante. Sim. E segurava o fundo, ou quando perdia o fundo, ele derretia para baixo. Agora tá diferente. Tá perdendo o fundo e não tem continuidade. Tá perdendo o fundo, e daí ele estopa essa galera, perde o fundo, e a força compradora está entrando um pouquinho depois no flush, na perca desse fundo, porque sabe que vai surfar depois do movimento, um pouquinho ali, e ele vai seguir a tendência dele. Se ele chega muito próximo do fundo, a não ser que seja dentro de um triângulo que tem mais chance de segurar, quando ele chega muito próximo do fundo, a tendência é ele perder. Respeita mais. Em algum momento ele perder. Então, por isso que eu acredito que o Bitcoin, quando ele vir, se tudo isso acontecer, as confluências baterem, quando ele vir aqui perto do fundo, ele vai perder esse fundo, mas ele vai perder só para estopar essa geral. E quando todo mundo pensar que ele vem para baixo, a força compradora age aqui, ó, e vai começar a empurrar para cima para dar essa terceira onda dele no semanal aqui, que a terceira onda geralmente é maior, e a gente surfar o movimento, talvez até uns 80, 90 mil dólares. Deixa eu dar uma olhada em Luna. Vai ser bonito. A maior tendência é que isso aconteça, né? Vamos lá. Porque fica nessa indecisão, né? O professor, não, que nem tu falou ali, a galera não quer entrar. Quem entende, pelo menos, o base ali, não vai querer botar capital agora no topo. Não, Essa decisão é só para... eu não consigo enxergar isso. Aqui, ó, NIR. Primeiro, NIR, ela tem várias confluências. A primeira delas, para mim, é uma das mais importantes. Ela foi subindo, 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 sem fazer base de preço no semanal e o volume caindo, ó. A força compradora foi perdendo interesse até que ela começou uma correção. Ela tem uma divergência aqui, ó, no semanal. Uma divergência no semanal, ela fala muito, né, sobre... É um tempo gráfico muito grande, então ela começou uma correção, o diário já veio corrigindo, está ganhando cada vez mais aqui volume, ó. Esse volume vai fechar bem maior que o anterior, né? Ela está perdendo esse teatro, então ela vai fechar esse diário em cima ou embaixo. Se ela fechar embaixo, ela pode vir cair um pouquinho mais e buscar um topo descendente para formar esse oco aqui, ó. Com o ombro direito. Formar o ombro direito no reteste ali dessa LTA de nível de Luna e vir buscar uma correção no tempo gráfico maior, tá? Ela tá assim, e NIR tá bem parecido também. NIR tá muito parecido assim. Ela só tá nesse momento um pouco mais atrasada em relação ao movimento, tá? Mas ela tá bem, bem, bem interessante aqui também. Ela tá com essa divergência aqui no diário. Ela esticou bastante, ela precisa fazer uma correção em tempo gráfico maior e ela está nesse triângulo descendente aqui. No diário, acho que ela está nesse triângulo descendente. Cortei 2.400. Deu Um repiquezinho bom ali até agora. E também no semanal ela também tá. Esse traço anterior aqui é do diário e esse aqui é do semanal, tá? Ela está num triângulo descendente do semanal. Eu gosto de ativos assim, que ela está em tempos gráficos grandes, principalmente triângulos, porque os triângulos respeitam muito. Quando eu fiz uma análise de ZEC, ZEC ele estava bem aqui assim, nessa base do triângulo aqui,